Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: instruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Que Deus abençoe cada um nesse propósito de compromisso e fidelidade. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a Basílica de São João de Latrão. Quando você tiver a oportunidade, visite, e sem dúvida nenhuma será uma das coisas mais lindas que você vai encontrar em Roma, no Vaticano, nos arredores do Vaticano. Essa basílica, que foi construída mais ou menos no ano 315, ela significa para nós ser mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo inteiro. Preste atenção nesse detalhe. A Basílica de Latrão, uma basílica papal. Se eu não estiver enganado, o Papa Francisco já pediu para ser sepultado nela. Essa basílica é considerada a mãe, é
considerada a cabeça de todas as igrejas. E por trás desse aspecto, encontramos a questão da unidade. Celebrar a Basílica de Latrão significa celebrar a unidade da igreja. E celebrando a unidade da igreja, precisamos celebrar a nossa unidade com Deus, com os irmãos e com o movimento, com o grupo, com as pastorais. A falta de unidade destrói tudo e todos. Sem unidade não vamos a lugar nenhum. Ontem, o padre fez uma homilia mais teológica. É a formação dele. Hoje, vamos tentar fazer algo mais prático. Porque a unidade não é teoria. Unidade não é blá blá blá. Ou você se faz unido, ou se faz um divisor. E aí? Qual lado estamos? Ou trabalhamos na unidade, ou somos instrumentos de divisão sem querer. Prefiro dizer sem querer, porque a divisão destrói. A divisão é o contrário daquilo que Deus quer. Basílica de Latrão é a catedral de Roma. E quem é o bispo de Roma? O Papa. Por isso que essa basílica papal, ela tem esse significado tão importante. Precisamos ser unidos à igreja, a Deus. Unidos ao Papa. A doutrina, precisamos ser unidos à verdade. E não existe meia verdade. O Papa é o pastor de toda a igreja. Por isso que hoje toda a igreja olha para São João de Latrão, rezando pelo Papa e pela igreja. Igreja que somos nós. A Catedral de Latrão é sinal visível, um sinal perpétuo de unidade dos bispos com o povo. Quando falamos de unidade, precisamos pensar na unidade dos bispos
e a unidade do povo de Deus. O nosso coração precisa ser um só, voltado para Deus, voltado para as coisas do alto. São Gregório Magno ensinava em suas catequeses: a igreja de Roma é a primeira do serviço e na preservação da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a unidade da igreja, a unidade entre nós, ela precisa ser pautada nesse caminho, não há outro. Só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso que todos nós precisamos ser instrumentos de unidade. Apesar da diferença, apesar do modo de pensar de cada um, precisamos ser unidos no essencial, unidos no carisma. Por exemplo, o carisma da comunidade Olhar Misericordioso não tem lugar para desunião. Não dá certo. Não dá certo. Trabalhar com misericórdia só tem sentido quando estamos na presença dEle. Ele que confiamos, Ele que é misericórdia. Como seremos instrumentos de misericórdia se estamos com as mãos dadas com o divisor? Não tem outro caminho, não tem outra opção. E a nossa unidade, a nossa fidelidade, não tem a ver com pessoa nenhuma. Pode o mundo desabar, mas a minha fidelidade ao carisma, a minha unidade com a igreja, ela precisa ser inabalável. Só Ele tem palavras de vida eterna. Eu tive a oportunidade de celebrar no altar dessa basílica. Eu estive em Roma há algum tempinho atrás e tive esse privilégio de celebrar nesse altar. Visitei também Padre Pio
visitei e celebrei na Basílica, no Monte de São Miguel. É interessante que eu abri, uma pessoa ligou para o meu celular, uma ligação desconhecida, e a voz dizia: abra o seu e-mail, Deus te abençoe, fique com Deus. E eu fui abrir o e-mail, né? E no e-mail tinha uma passagem para conhecer esses lugares santos: Assis, Padre Pio, Monte Garganta, Roma e outros lugares. E até hoje eu não sei quem deu a passagem. Não sei. Não faço ideia. Santo Inácio de Antioquia ensinava em suas catequeses: nada façam sem visto e sem os padres. Ensinamentos de Inácio de Antioquia. Estejam unidos ao bispo como cordas em uma cítara. Amados irmãos e irmãs, celebrar a Basílica de São João de Latrão é celebrar o nosso corpo, templo de Deus. Conta uma história que 3 homens estavam quebrando pedras para a construção dessa basílica. E chega alguém e pergunta: o que o senhor faz? Primeiro responde: esse é o meu trabalho, quebrar pedras. Foi o segundo e perguntou: o que o senhor faz quebrando essas pedras? Ele disse: não sei. Pediram para quebrar, estou quebrando. O terceiro homem, ao ser questionado: por que o senhor quebra pedras de uma forma tão diferente? E o homem respondeu: disseram para mim que é para a construção de uma basílica. Então repare que os 3 faziam a mesma coisa, mas com um propósito diferente. Qual o nosso propósito dentro da comunidade Olhar Misericordioso? Qual é o nosso
esse santuário vivo tão importante. E recebemos a missão de cuidar. De um lado, o sacerdote ferido por algum motivo, o templo de Deus presente nesse sacerdote precisa do nosso cuidado. E do outro, precisamos cuidar desse santuário de Deus chamado família. Como vamos trabalhar esse carisma? Como vamos trabalhar essa missão? Se permitirmos a desunião entre nós, não cabe divisão nenhuma entre nós. Não cabe. Não tem lugar para isso. Quando falamos mal, contribuímos contra a unidade. Quando ouvimos, também contribuímos contra a unidade. Não podemos de forma nenhuma ser instrumentos de divisão e discórdia. As igrejas de tijolo são sinal dessa presença. Toda construção, igreja, essa presença remete à presença de Deus. Deus, nessa igreja, fala no ambão, no altar, no sacrário, fala nas pinturas, porque Ele permanece conosco. E nós precisamos ser pedras vivas. Pedro chamava de ser rocha inabalável na custódia das palavras do Mestre. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro também caiu. Pedro também errou. Nós também erramos e podemos cair. O verdadeiro templo dedicado a Deus somos nós. Nossa própria consagração a Deus em Cristo, em que formamos um só corpo. E o nosso corpo, nesse momento, está ferido. O nosso corpo precisa de cuidados. É normal na caminhada. Por isso que mais do que nunca precisamos ser unidos na fé, animados pelo Espírito.
Jesus ensina que o templo de Deus é o coração do homem que escuta e aceita o seu chamado. Creio que você participa da comunidade Olhar Misericordioso por um chamado. Existe algo maior e mais forte que te faz participar da comunidade Olhar Misericordioso. Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos e irmãs, a unidade gera comunhão. A unidade rompe o individualismo. Somos uma comunidade e precisamos caminhar juntos na alegria e na tristeza. Vocês repararam que antes da missa eu fui no Foi a última vez que abracei o padre Alexandre no sacrário. Não sei se você lembra. Na missa do Éfeta, ano passado, ele desceu e abraçou vocês todos. Sim ou não? E eu desci. Sim? Não. Eu fiquei naquela cadeira observando tudo. Quando ele subiu, eu e ele fomos abraçados no sacrário. O sacrário é o melhor lugar. A unidade aproxima corações, pensamentos, ideias, apostolados, famílias. A unidade aproxima os padres, principalmente aqueles que mais precisam. Unidade promove a comunhão e a paz. Preste atenção nisso. Primeiro, a unidade. Primeiro. Depois, a comunhão. A comunhão é mais forte. A comunhão é mais enraizada. A comunhão, ela não se deixa abater por nada. Unidade, primeiro. Comunhão é fruto da unidade. Unidade centraliza no que é essencial. Unidade destrói a competição. Unidade
maior em nós deve ser aquele que serve, aquele que se coloca a serviço de todos, com unidade, com a comunhão. Vamos alcançar a perfeição que vocês tanto falam. E ontem o padre falou sobre isso. Falou rindo, mas ele falou uma coisa muito séria. Precisamos sair do romantismo. Falamos tanto do céu, mas a nossa língua destrói tantos propósitos. Ah, mas eu não falo de ninguém, mas escuta. Alguém fala porque encontra alguém que escuta. A homilia do padre ontem foi muito forte. E a gente precisa entender as coisas. Perfeição compreendida no amor. Só podemos ser perfeitos na compreensão exata do amor. Toda divisão destrói. A unidade precisa gerar um só coração, uma só alma, um só pensamento. Possamos abrir o nosso coração para esta graça, fonte de alegria, de paz. Precisamos de unidade, precisamos de mais caridade, caridade fonte de comunhão e da perfeição. Que o Senhor nos conceda a mesma graça que concedeu a São Paulo, que percebamos o ponto central do que nos divide. E não podemos alimentar a divisão. Irmãos e irmãs, que possamos romper e vencer toda dificuldade que atrapalha a unidade, a união. Que tenhamos sempre mais um só coração, uma só alma e um só pensamento. Somos diferentes, mas o carisma não cabe divisão. Carisma é essencial. Carisma é o ponto central da comunidade olhar misericordioso. O carisma não cabe falha. O carisma não cabe divisão nenhuma.
também. Feche seus olhos, abaixa a cabeça. Unidade é silêncio. Unidade é paz. Divisão é barulho, tumulto, confusão. Que esse silêncio de paz penetre no nosso coração. Toda intenção que trazemos no nosso coração, tudo que envolve a comunidade, o olhar misericordioso. Cuida, Senhor, cuida de tudo, cuida de todos nós, principalmente os que mais precisam. Ave Maria,